Olá, amada igreja. Aqui quem fala é o pastor Alberto. Bem, queridos, por obediência à palavra de Deus, que nos ordena obedecer às autoridades constituídas, terça-feira passada, dia 17, decidimos, como diretoria, suspender todos os trabalhos presenciais, quer na sede, quer na congregação, por tempo indeterminado. Assim sendo, nossos contatos serão de forma virtual, quer em mensagens, quer em orações. Estaremos, na medida do possível, atendendo aos irmãos com o mesmo carinho e desejo de servir. Como anunciamos, estaremos dando prosseguimento às mensagens que se encontram na carta de Pedro. Hoje estaremos começando o capítulo 1. Estaremos lendo assim os versículos 1 e 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Senhor, nesse momento o desejo do meu coração é que esta palavra ministrada, ó Deus, possa ser transformada em vida pela ministração do Teu Espírito na vida de cada pessoa que está ouvindo e tendo o seu coração flexível, aprendente. É a minha oração em nome de Jesus. Bem, queridos, como vimos, iniciamos numa pré-introdução há uns domingos atrás, falando sobre que estaríamos estudando a primeira carta de Pedro e demos como tema o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Na introdução à carta, compartilhei sobre o tema central, o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. E naquela ocasião, vimos que sofrimento não é prerrogativa da igreja primitiva, mas de todo cristão de todos os tempos. Na carta de Pedro, nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo 9, Pedro diz: resistires firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Vimos também que esta carta objetiva encorajar os cristãos crescerem em confiança e obediência a Deus em todos os aspectos da vida, mesmo diante do sofrimento. Vimos também que mais de 20 vezes aparece a palavra sofrimento e similares nessa carta. No capítulo 1, versículos 6, 11, no capítulo 2, o versículo 19, 20, 21, 23, no capítulo 3, os versículos 14 e 17, no capítulo 4, os versículos 1, 13, 15, 16 e 19, no capítulo 5, os versículos 1, 9 e 10. Vimos também que os sofrimentos de Cristo são mencionados em todos os capítulos. No capítulo 1, vemos o versículo 11. No capítulo 2, vemos o versículo 21. No capítulo 3, vemos o versículo 18. No capítulo 4, vemos o versículo 1, e no capítulo 5 também o versículo 1. Então, esta carta está recheada de orientações de como
um cristão deve viver no meio do sofrimento. Agora, fazendo um resumo do que nós vimos no domingo anterior, no primeiro período da década de 60, os cristãos foram acusados de terem posto fogo em Roma, e aí então levantou-se uma severa e cruel perseguição. O apóstolo Pedro, percebendo que as coisas iam de mal a pior, escreve então essa carta de instrução e encorajamento aos cristãos espalhados pelo Império Romano, como diz o versículo 1, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu gostaria de abordar, nesses 2 primeiros versos, 4 pontos que são realmente relevantes e importantes. Primeiro, o escritor. Quem foi o escritor? O versículo 1 já diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Agora, quem foi Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, foi um homem que foi transformado e que demonstrou autenticidade. Em João capítulo 1, versículo 42, ao ser levado a Jesus por seu irmão André, ele ouve do Senhor Jesus: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, Pedro. Ele era genuíno, verdadeiro, tanto nos acertos como nos erros. Nós vemos em todo o relato do Novo Testamento, onde apresenta a pessoa de Pedro, ele sempre mostrando essa autenticidade, essa diferença entre os demais apóstolos. Mas também esse Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, foi um homem chamado que demonstrou humildade. No capítulo 5 desse mesmo livro, nós lemos assim: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Interessante que Pedro nunca tomou para si nenhuma postura, nenhuma posição hierárquica diante dos pastores, diante dos homens chamados. Ele diz: eu suplico aos presbíteros que estão entre vocês, como eu, que sou um presbítero como vocês. Mas no versículo 5 desse mesmo capítulo, ele diz: tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. Ele está citando os jovens, como os jovens deveriam agir. E jamais Pedro ou o Espírito Santo permitiria que Pedro falasse sobre uma orientação sobre humildade, se realmente essa característica cristã não fizesse parte do seu viver diário. Mas quem foi esse Pedro, apóstolo de Jesus Cristo? Não somente um homem transformado que demonstrou autenticidade, não simplesmente um homem chamado que demonstrou autoridade, mas um homem convicto que demonstrou autoridade. Pedro era um homem fantástico com relação à sua determinação. Tanto no testemunho, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, quando Jesus pergunta quem os homens dizem ser o Filho de Deus aos discípulos, eles respondem: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem até que tu és João que ressuscitou. Mas então Jesus vira para os 12 e diz: mas quem dizeis vós que eu sou? Então Pedro, assumindo a liderança ali, a palavra, entre os 12 diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
Pedro era um homem realmente fantástico nesse aspecto de se colocar sempre à frente, sempre disposto, determinado. Mas também, não somente no testemunho, mas ele demonstrou autoridade também na proclamação do Evangelho. Em Atos 2,36, depois do Pentecoste e aquele movimento, os homens, cada um ouvindo a mensagem, as grandezas de Deus nas suas próprias línguas, não entendendo o que estava acontecendo, Pedro então explica que aquilo que havia acontecido era cumprimento da promessa de Deus. E ele conclui dizendo, portanto, toda a casa de Israel fique sabendo absolutamente certa que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele era um homem realmente firme na proclamação do Evangelho. Poderíamos citar outros textos, como no capítulo 4 de Atos, quando ele, diante do Sinédrio, ele diz, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas o segundo ponto que eu queria abordar é a quem foi dirigida a carta. Ainda no versículo 1, nós lemos Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos. Isso, aos eleitos, aos escolhidos, aqueles que ouviram a mensagem de salvação e receberam de bom grado o senhorio de Cristo sobre suas vidas. Davi, no Salmo 65,4, ele declara, bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas para ti, para habitar em teus átrios. Davi tinha plena convicção de que aqueles que se aproximavam, aqueles que se aconchegavam nos átrios do Senhor, eram aqueles bem-aventurados que o Senhor havia escolhido e levado para si. Quando lemos João, capítulo 15, o grande capítulo da videira verdadeira, no versículo 16, Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Povo eleito, povo especial para Deus, que no capítulo 2, versículo 9, desse mesmo livro, Pedro declara, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo especial de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ainda ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos, forasteiros. A carta foi escrita para aqueles que entenderam realmente o significado de suas vidas, a razão do seu chamado e de seu comprometimento com o reino de Deus. Quando vemos que hoje que a maioria das pessoas, mesmo dentro de nossas igrejas, tem investido suas vidas no supérfluo, no efêmero, no passageiro, numa alusão de uma inversão total de valores àquilo que realmente declaram ser. Jesus, no Sermão da Montanha, advertiu a que não ajuntássemos tesouros na terra, mas no céu. Ele declara, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Pedro diz, peregrinos da dispersão. Foi escrita aos eleitos peregrinos da dispersão.
Foi o nome dado aos judeus que viviam em vários países fora da Terra Santa, mas agora aplicados a todos os membros da igreja, isto é, cristãos que foram dispersos pelo mundo, vivem longe do lar celestial, mas na esperança de que um dia estarão para sempre com o Senhor. O terceiro ponto que eu queria estar abordando nesses 2 versículos começa no versículo 2, quando Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, o terceiro ponto é: qual o objetivo? Qual o propósito da carta? Em primeiro lugar, eu entendo que o primeiro objetivo foi explicar a salvação, e isso Pedro já começa apresentando logo nos primeiros 2 versículos. Explicar como a salvação se desenvolveu e como na criação a salvação se desenvolve através da obra do Deus Trino. Em primeiro lugar, ele cita a obra de Deus Pai, segundo a presciência de Deus Pai. O que ele está compartilhando, falando, é o pré-conhecimento de Deus sobre os que são salvos, excluindo assim toda e qualquer dignidade e mérito da parte do homem. Assim, não há nada que eu fiz, que eu faça ou venha a fazer que mereça a salvação. É obra de Deus Pai. Por isso, Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus escolheu revelar-se como Pai e redimir seu povo como filhos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, ele declara: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em segundo lugar, a obra do Filho. Ele fala sobre a aspersão do sangue de Jesus, o derramamento do sangue de Jesus. Certamente Pedro está levando seus ouvintes ao Velho Testamento, quando lá no livro de Levítico é registrado que a aspersão pelo sangue era símbolo da purificação de qualquer impureza que obstruísse a comunhão entre Deus e seu povo. Então só há possibilidade de eu entrar na presença de Deus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. O véu foi rasgado de cima a embaixo e pelo seu sangue eu tenho acesso livre à presença do Pai, sem necessitar mais de nenhum sacerdote ou mediador. O escritor aos Hebreus cita: porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 13, 14. E em terceiro lugar, a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, a santificação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Entendemos, então, a santificação em 2 partes. A primeira, a santificação em posição, isto é, como um fato consumado, como um fato realizado já no passado. Eu, em posição, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, já estáis assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, versos 9 a 11, ele declara o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. E aí então, a chave, ele diz: alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim, em posição, a Bíblia nos mostra que estamos santificados por uma ação do Espírito Santo em um ato consumado lá no passado, no momento em que entreguei a minha vida ao Senhor. Experimentei o lavar santificador, experimentei o lavar, o perdão do sangue de Cristo sobre os meus pecados. Mas também a posição, não somente a posição, mas a santificação em procedimento, isto é, como uma necessidade progressiva, como algo que eu tenho que estar me revestindo, me despindo, me revestindo, me despindo, me revestindo cada dia. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Se alguém quer vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, cada dia, cada manhã, eu tomando a minha cruz, eu colocando, pregando nela a minha vontade má, imperfeita e desagradável, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 18, Paulo diz o seguinte: contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Está falando dos judeus, que continuam no zelo, mas na ignorância. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo é que cada dia que eu tomo a minha cruz, que eu coloco a palavra de Deus não como teoria, mas como prática na minha vida, quando eu entendo realmente a razão pela qual o Senhor Jesus me chamou, eu sou cada dia transformado de glória em glória na mesma imagem do Senhor que vem do Espírito do Senhor. E o quarto ponto e último é a aplicação da salvação. O versículo 2, Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência. É impossível aos olhos de Deus alguém que se diz cristão, mas não é obediente. Jesus Cristo, ele quebra de uma maneira muito fácil a falácia de tantas pessoas que dizem: eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 21, ele diz, ele fala: se vocês me amarem, vocês obedecerão os meus mandamentos. Isso significa que eu fui eleito segundo a santificação do Espírito para a obediência ao senhorio de Cristo, ao tomar posse do lavar aspergidor do sangue de Jesus, como essência de uma vida cristã vitoriosa, mesmo no meio do sofrimento.
para que, assim como Pedro, o Evangelho possa estar produzindo na minha vida, na tua vida, transformação, autenticidade, humildade, autoridade, gratidão pelo amor do Deus Trino e viver a vida cristã que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, e não esquecer jamais de clamar: Senhor, derrame graça multiplicada no tempo de sofrimento. Senhor, derrame paz multiplicada em tempos de sofrimento. Que Deus te abençoe.